Este podcast é muito mais do que uma entrevista. É uma conversa assente na preocupação com o futuro da cidade, das suas instituições, coletividades e pessoas. É um outro olhar da cidade pelos olhos do nosso convidado. É o olhar das gentes do Porto. E a pronúncia do norte corre o rio para o mar. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Gentes do Porto, onde temos a oportunidade de ouvir as mais distintas personalidades da nossa cidade. Hoje, sinto que estamos na presença de um dos melhores, se não o melhor, na sua área. O nosso convidado é o reconhecido professor Álvaro Costa e ele está connosco hoje, muito graças aqui à grande colaboração da Diana Camões, vice-presidente da estrutura, que é quem coordena aqui o Gabinete da Mobilidade. E, passando às apresentações, o Álvaro Costa tem um extenso currículo, é licenciado em Engenharia Civil pela Muito Nobre Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, é mestre em Transportes pelo IST, tem o PhD em Filosofia no Departamento de Economia da Warburg University of Technology e é atualmente professor associado na FEUP e administrador da Tremno Engenharia. A par do seu currículo de docente e de investigador, foi também consultor em numerosas organizações e empresas público-privadas, e todo este conhecimento na área da mobilidade é aliado a uma grande relação com a cidade do Porto. Caro professor Álvaro Costa, seja muito bem-vindo ao nosso podcast e começo com uma ligeira provocação. Nós começamos a preparar este episódio, já estávamos no mês de março, julgo eu, e os problemas nos centros urbanos, designadamente no Porto, relacionavam-se com o trânsito. E segundo alguns estudos, os portuenses passavam 140 horas anuais no trânsito. No entanto, 5 meses depois, e na consequência do Covid, vivemos uma realidade totalmente distinta. E hoje temos a oportunidade aqui de discutir o futuro do regresso à normalidade. E é inevitável começar este podcast sem falar das consequências da pandemia no nosso dia-a-dia. Nesse sentido, como é que ficará a mobilidade depois, ou seja, no dia a seguir ao término da pandemia? Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer discutir assuntos relacionados com os transportes e realmente agora estamos numa alteração estrutural à forma como as pessoas se têm de deslocar. Portanto, as cidades até agora e no pós-Covid acontecerá isso, uma cidade para crescer, portanto, tem de ter transporte público. Portanto, transporte público é naquele elemento que é fundamental para as pessoas se deslocarem, porque é a única forma de uma pessoa ocupar pouco espaço na sua deslocação, também consome menos energia, mas essencialmente o espaço é bem escasso nas cidades. Portanto, o transporte público é aquela forma de uma pessoa se deslocar que é a única que faz com que as cidades ganhem densidade. Portanto, o problema agora é que quanto à Covid, convém evitar transporte público. E, portanto, nós estamos aqui com um problema que é como é que vai ser o pós-Covid, mas que nós não sabemos se o pós-Covid vai ter Covid ou não vai ter. Portanto, enquanto temos Covid, portanto, vamos ter de andar um bocado limitados e as cidades vão ter problemas de funcionamento porque os sistemas de transporte público não têm a capacidade que tinham antes por causa da proximidade entre as pessoas. E eu acho que, de qualquer das formas, vai haver grandes alterações porque eu vejo que o teletrabalho se vai impor em algumas áreas e, portanto, vai permitir que as pessoas possam ir para outras zonas, se desloquem menos portanto, a pressão sobre os sistemas de transporte vai ser menor. Mesmo não havendo Covid, portanto, ou passando, tipo SARS, ou havendo até uma vacina, portanto, mesmo deixando de haver, eu acho que já não vai ser nunca a mesma coisa, porque as pessoas arranjaram novos hábitos. Mas Aliás, essa é a questão do êxodo urbano. As pessoas vão começar a viver para uma cidades médias, se calhar, aqui ao lado do Porto, e por isso evitam já o transporte público, não é? Aliás, nota-se isso até no imobiliário, portanto, o imobiliário, as moradias nas cidades de média dimensão não diminuíram de preço, bem pelo contrário.
Portanto, os apartamentos aqui nas cidades diminuíram e, portanto, essencialmente nas cidades de Porto e Lisboa, o imobiliário vai tender a descer de valor, mas o imobiliário nas cidades de média dimensão, à volta dos grandes centros urbanos, não deve descer. E, aliás, não está a descer. As moradias estão a aumentar o preço nas proximidades das cidades. Muito bem. Nós estamos aqui a falar, começamos por falar dos transportes públicos, que era a solução do futuro, acima de tudo a mobilidade partilhada, e eu acredito, pelo menos, que esse tem sido um dos grandes problemas nos centros urbanos. Isso vê-se ainda mais nos dias de hoje. No geral, o que é que sente que mais falha na cidade do Porto, ao nível da mobilidade? Eu acho que o que mais falha em todas as cidades em geral, e portanto a cidade do Porto tem um problema, é que a malha urbana para a circulação automóvel tem muito pouca área. Portanto, nós temos uma área urbana, uma malha urbana de ruas estreitas. Aliás, por exemplo, basta ver que cotas altas, cotas baixas aqui, portanto, ruas que façam a cota alta, a cota baixa aqui na zona central, é a Rua do Freixo, que já fica em Campanhã, é a Rua Mouzinho da Silveira e depois é a Rua da Restauração, e depois Dom Pedro V. Portanto, basicamente, a rede viária, e depois o resto, dentro do que era a antiga muralha, são ruas muito estreitas, para uma circulação essencialmente pedonal. Portanto, o que nós temos é um déficit de área de circulação automóvel, não é? Portanto, no fundo, o automóvel não poderá ser uma opção para o Porto, porque não há área para circular. É mais uma cidade tão pequena, uma cidade que é pequena em termos de área até, devia ser simples e rápido deslocarmos de um ponto ao outro, e não o é, no momento em que vivemos. Mas o que falha é o que falha é que eu acho que o transporte público no Porto tem qualidade, mas o que falha é ter mais qualidade. Portanto, no fundo, há sistemas que funcionam bem, que nem é ter qualidade, há sistemas que funcionam bem e há sistemas que não funcionam. Há em alguns eixos em que realmente, portanto, o transporte público funciona e noutros que não funciona, ou funciona menos bem. Mas a opção tem de ser o transporte público em todos os eixos. Portanto, é a única forma da cidade conseguir ganhar densidade, portanto, e não perder uma competitividade que eu acho que nos últimos anos ganhou, essencialmente por causa do metro. Portanto, é pensar que era a cidade há 20 anos, vocês, pronto, ainda não eram nascidos, né? Isto era uma cidade tipo de Nápoles, completamente bloqueada, e é uma cidade desagradável, que só agradável para quem gostava mesmo de cá estar, como eu, mas, ou para poucas pessoas, portanto, para aqueles que eram mesmo, apreciavam algumas coisas, mas era uma cidade muito difícil de locação, era complicado. Portanto, o metro veio desbloquear a cidade ganhou um dinamismo que não conseguia ganhar se não tivesse o metro. E, portanto, hoje nós temos um bocadinho também os suburbanos da CP melhoraram, mas nós hoje temos de continuar a melhorar os sistemas de metro, os sistemas de comboio, porque são os sistemas que podem fazer com que o Porto seja uma centralidade. Portanto, sem os sistemas ferroviários não há centralidade possível. Muito bem. O professor tem até agora já apontado aqui algumas referências, nomeadamente a questão dos transportes públicos, a questão da rede viária no Porto, é, são espaços mais exíguos, se calhar mais apertados, e as medidas ao nível da mobilidade têm de ser pensadas como um todo, não podem ser medidas avulsas, no geral. Fala um desentendido no assunto, mas um interessado. E partindo desse ponto, que medidas estruturais é que o professor aponta que deveriam ser aplicadas na cidade do Porto? Para melhorar, para ganhar competitividade económica, para mim é transporte público, transporte público, transporte público. Porque o resto de tudo são sistemas que. Mas isso é possível na cidade do Porto? Ter uma cidade só servir de transporte público? Nunca será tudo. Os outros sistemas dão coesão, não é? Porque também há situações que uma pessoa não pode usar o transporte público em alguns movimentos. E depois também as pessoas querem outras opções. Mas o transporte público é o único sistema em qualquer cidade que fará a cidade competitiva, não é? As grandes cidades mais densas têm sistemas de transporte público, as pessoas nem pensam em ir de carro. Portanto, o transporte público é o único que tem uma relação com a densidade da cidade e com as atividades económicas. Se não houver transporte público,
a economia não se muda, as empresas não se mudam para esses espaços, porque as pessoas não se podem deslocar. Aliás, nota-se aqui também no Porto, é engraçado ver onde estão as empresas e ver onde é que são as centralidades. E sim, é muito difícil comprar uma empresa e ir para Massarelo. Sim. Massarelo é um sítio muito interessante, sob o ponto de vista urbano, muito, muito interessante, mas, hum, mas é difícil de aceder lá. Portanto, hum, a acessibilidade também não é um fator que seja homogéneo, né? Portanto, tem de estar sobre um eixo ferroviário, senão as pessoas as empresas não conseguem lá estar. Tá, mas na verdade, eu sei que várias cidades europeias têm levado a cabo projetos para diminuir o uso de veículos nas cidades, dentro das cidades. Por exemplo, Lisboa ainda agora fechou, ainda agora, antes de março, já tinha o fevereiro, tinha um projeto para fechar o centro histórico a viaturas próprias, exceto para moradores. Considera que essa solução é viável na cidade do Porto, ou seja, sei lá, fechar, limitar o número de veículos a entrar na cidade e ter parques de estacionamento em zonas mais periféricas, Gondomar, Maia, Matosinhos, e a partir daí haver pontos de transportes públicos a ligar todos estes eixos? É essa a solução? Se os transportes públicos forem bons, bem, vamos lá ver, as pessoas vão nos modos que são mais convenientes. Eu acho que nem é preciso isso se a ferrovia tivesse outra cobertura e outra qualidade que em alguns pontos tem, mas eu entendo, por exemplo, que o Porto, que é um bocadinho diferente, encontra-se num território que é muito polinucleado. Portanto, no fundo, Braga é importante, Famalicão é importante, Guimarães é importante, Amarante é importante, Portel é importante. Portanto, no fundo, o norte de Portugal, nesta área mais aqui em Tocava do Ave e o norte, e mesmo, portanto, até Aveiro, portanto, também há alguns núcleos, nós somos um território muito polinucleado que as pessoas, as atividades económicas estão dispersas. Portanto, no fundo, isto não acontece em Lisboa, mas aqui no Porto o Famalicão é um concelho mais exportador do que o próprio Porto. Exatamente. Nós temos uma malha em que a economia vive destas complementaridades. Portanto, ao viver destas complementaridades, mais do que em Lisboa, nós temos de olhar para o entorno. Portanto, nós temos de ter muito boa acessibilidade, muito boa mobilidade entre estes pontos, porque a economia está muito dispersa. E nós, realmente, aqui no norte de Portugal, tem uma situação privilegiada, que o norte de Itália também tem, partes da Alemanha também, que é serem territórios em que, portanto, apesar de nós sermos uma área metropolitana e o Porto ser um centro agregador, isto é muito polinucleado, quer dizer, o Porto em si não é nada, não tem dimensão. Portanto, o Porto, no fundo, acaba por ser um espaço onde confluem aqui umas certas relações com os territórios internacionais, porque depois a economia está muito dispersa. Portanto, o sistema de transportes tem de refletir isso. Portanto, e eu não vejo tanto essa questão de deixar parques periféricos eu acho que o que nós temos de ter é bons transportes públicos entre estes polos e fazer com que as pessoas andem em transporte público em vez de transporte individual, nestes movimentos entre estes polos. Portanto, Essa questão de andar de transporte público é uma questão de consciencialização ou é uma questão de qualidade do transporte? O que é que faz a pessoa deixar de andar de veículo próprio para começar a andar de transporte público? Eu digo isto e eu sou em transportes públicos, não tenho carro, por isso moro no Porto e para ir para o trabalho só de transporte. Por isso sei bem que eu são também poucos e maus. não, isso depende das ligações, mas eu acho que, por exemplo, o sistema de transporte público nunca pode estar congestionado, e hoje está a linha amarela está congestionada, há partes da linha ferroviária que estão congestionadas. Quer dizer, uma cidade não cresce se tiver sistemas de transporte público congestionados, quer dizer, nós já começamos a ter linhas congestionadas. E eu também só andava de transporte público até o Covid, portanto, agora tenho procurado não andar de transporte público, andar de forma muito limitada. Mas eu acho que tem de ter qualidade. Portanto, eu acho que se tiver qualidade, as pessoas optam pelo transporte público. Tem de ter qualidade em termos de capítulo, em termos de conveniência. Porque é mais conveniente para as pessoas se tiver qualidade. E eu acho que, atenção, eu acho que o método Porto foi um salto qualitativo brutal, mas agora
Agora não, antes do Covid já estava um bocadinho congestionado na, em partes da linha amarela. E partes. Bem, já que falo da linha do Porto, eu estou-me aqui um bocado a distanciar das perguntas que tinha aqui assinaladas, mas acho que os temas vão saltando e vão surgindo. Relativamente à meta do Porto, qual é a sua opinião relativamente à linha que está a ser, que foi desenhada, que vai ser construída? Acho que agora o projeto não vai ter 10 anos, provavelmente. Ah, essa seria a sua primeira opção ou teria outra como prioridade? Está a falar. A Portanto, coligação Benta Casa da Música, exato, não, acho que é. essa nunca seria a minha opção. Mas agora está decidido, está decidido. Mas qual é que seria a sua? Curiosidade. A minha opção. Vamos lá ver. Eu acho que havia várias opções melhores do que essa. Segunda linha de Gaia seria melhor, segunda linha de Matosinhos seria melhor. Quase qualquer das linhas que tinha sido estudada, para mim era melhor do que essa. Portanto, eh, porque, portanto, tem um bocadinho a ver com a rede, essencialmente pela linha amarela estar congestionada, portanto, essa linha não vai ajudar em nada um alívio da linha amarela. Portanto, nós temos uma rede que tem agora quase como um gargalo na capacidade, que é o funcionamento da linha amarela entre General Torres e um Portete. Exatamente. E Exatamente. portanto, no fundo é assim, pode pôr o que quiser, pode prolongar a linha amarela, pode pôr mais linhas, não vai andar mais gente. Porque no O fundo depois bottleneck é está ali na. fundamental. Sim. Portanto, e uma rede de transportes é como uma ampulheta, quer dizer, é assim, a capacidade é dada pelo troço mais fino, não é? Portanto, é uma ampulheta, ou uma garrafa, quer dizer, é o gargalo que determina a capacidade. E uma rede também é a mesma coisa, é o gargalo que determina a capacidade. Portanto, estar a fazer, estar a construir e fazer expansões da rede que não resolvem o gargalo, não dá mais capacidade. Muito bem. Pronto. Outros projetos têm vindo a surgir, também gostava de saber a sua opinião sobre eles. Por exemplo, em Lisboa sei que estão com um projeto relacionado com as bicicletas. Uh, eu acho que no Porto isso não seria muito sustentável, mas também existem outros projetos a surgir, como a partilha de carros, motas. Acha que no Porto isso pode facilitar a vida e melhorar substancialmente a mobilidade na cidade? Eh, vamos primeiro Por partes. em Lisboa e o Porto. Eh, Vamos lá ver. A mobilidade tem muito a ver com a realidade local. Lisboa tem espaço, portanto, eu posso, em Lisboa, as bicicletas produzem um efeito, porque há espaço para se fazer ciclovias. No Porto é mais difícil, pronto, por dificuldades de espaço. Portanto, no fundo, a mobilidade para as pessoas se deslocarem, o espaço para as pessoas se deslocarem, os diferentes modos de transporte têm sempre de ser os modos mais rentáveis. O melhor modo é andar a pé, portanto, uma rua de Santa Catarina não tem lá autocarros, nem tem mais nada, portanto é uma rua pedonal, porque aí é a forma das pessoas se movimentarem. Há outras ruas que há só transporte público, portanto, e no fundo as ruas o espaço tem de ser organizado de forma a as pessoas usufruírem dele da melhor forma. Eh, Portanto, nós temos ruas pedonais que foram um desastre, não é? Portanto, não tanto aqui em Matosinhos temos a Rua Brito Capelo foi um desastre, nós temos aqui também Marcha da Liberdade, não é bom. Temos, de certa forma, Setúbal é, portanto, é um misto, mas, por exemplo, as Flores e as Flores já foi um bom caso, não é? Portanto, está congestionado com pessoas, portanto não precisa ter lá outros modos de transporte. Eu também acho que a zona de feita com os com as escadas que foram feitas agora em Miragaia, portanto vai permitir o cota alta, cota baixa, portanto toda aquela parte, depois aquilo entra num platô, eu acho que Setúbal vai mudar, mas até agora não tem sido muito bom, mas vai permitir com que as pessoas depois se vão até lá e eu acho que aquilo vai mudar. Porque até agora nós temos de ver que nós só temos um cota alta, cota baixa, que é o elevador dos guindais. Portanto, agora com estes
com estas escadas permite que as pessoas desçam a pé e depois subam e, portanto, depois andam em cima já com muito menos esforço, não é? Porque o Porto é feito não é como Lisboa, que são colinas, não, aqui temos plataformas, não é? Portanto, no fundo, se nós vencermos esta diferença de plataformas, podemos ter então na parte de cima o espaço arranjado de forma diferente. Portanto, no fundo, nós devemos ver como é que nós vamos estruturar o espaço de forma a permitir com que as pessoas se desloquem com pouco esforço. Pronto, havendo pouco espaço, o pedonal é mais interessante e o transporte público acaba por ser mais interessante. Depois temos de arranjar acesso aos espaços de carro, pós-cargas e descargas, portanto, e depois então podemos arranjar para a bicicleta e para outros modos diferentes. Mas pronto, as cidades são diferentes porque o espaço disponível é diferente. Não é? Em Lisboa consegue organizar uma rede ciclável muito bem, não tem problema porque tem espaço. Exatamente, exatamente. Professor, entramos agora aqui na nossa última fase, que é um pequeno jogo que se chama Habitats à Moda do Porto. Para si, deixamos-vos aqui duas perguntas. São duas perguntas abertas, por isso nem é muito mal. A primeira está relacionada com as infraestruturas. Que infraestruturas é que vê como prioritárias e essenciais para uma melhoria significativa de mobilidade na cidade do Porto? Neste caso não vale responder transportes, não vale responder transportes públicos. Azar, porque o que eu investiria era em ferrovia, portanto, ligar o norte de ferrovia para as pessoas de- de- virem de comboio em vez de virem de carro. Mas, portanto, a questão é, agora perdi-me porque. Mas, por exemplo, a VCI é um caso dramático da cidade, muitas vezes por causa por Mas é exemplo, assim, eu não tenho a perspectiva que muitas destas soluções venham por investimento, podem vir por taxação. E, portanto, a VCI é um problema, de facto, de um desequilíbrio da taxação. Portanto, o que eu faria, tirava as portagens da A4 e da A41 e, portanto, de certa forma, equilibrava a VCI. Portanto, nós é que estamos habituados em Portugal a resolver os problemas com investimento. Eu, se calhar, exato, não responder, não recebia, não era investimento que eu fazia, era, exatamente, era alteração de preço. Porque uma rede exatamente. protege-se muito por alteração de preço. Muito bem. Uma última pergunta, professor Álvaro Costa, certamente já pensou nisto, nos seus anos de academia também foi pensando. Como imagina a mobilidade da cidade do Porto daqui a 10 anos? Daqui a 2? A 10? 10? 10? Eu acho que, vamos lá ver, o que eu imagino daqui a 10, até, e tem a ver na sequência da pandemia, e eu imagino que, e é isso que se vê um bocadinho com a tendência atual, as pessoas querem ter uma cidade mais lenta, querem usufruir mais do espaço portanto, e eu acho que o que nós vamos ter é uma cidade mais conectada com outras cidades. Portanto, vai ser uma cidade, se calhar, com uma qualidade de vida superior, mas também perde alguma desta centralidade económica. Portanto, no fundo, que eu acho que é bom. Atenção, eu acho que se nós tivermos um território polinucleado, é melhor, mas isso equivale aos atores políticos perceberem isso, não é? Perceberem que esta área é tão mais forte quanto cidades tipo Amarante serem mais fortes, Esposende serem mais fortes, Barcelos serem mais fortes. Portanto, no fundo, isto implica uma governança que não venha tudo para o Porto. Portanto, o Porto ganha por estes polos serem mais importantes e estes polos também ganham pelo Porto ser mais importante. Portanto, eu vejo de facto uma alteração, as pessoas a quererem mais qualidade de vida, mas depois também temos de entender que as pessoas vão sair, não é? Há muita gente que vai sair. Aliás, eu tenho esta realidade na, na empresa que tenho, pronto. As pessoas neste momento estão todas a sair. Não é? Mirandela, Coimbra, Guimarães, portanto, eu nunca mais vou ter uma empresa com as pessoas. Já não tinha muito, portanto, eu deixava as pessoas ficarem 2 dias em casa.
mas agora as pessoas vão ficar 3, 4 dias em casa. Portanto, e agora mudam de casa, porque até agora até podiam ficar em casa, mas quem estava em Coimbra vinha para o Porto, estava a viver cá, portanto, e agora tem as pessoas assim. E eu acho que essa vai ser um bocadinho as pessoas saem. O local onde moro não limita ao local onde trabalho. Resumidamente é isso. Nada, não limita mesmo nada. Portanto, eu acho que vai ser para um tipo de trabalho, não é? Mas isso vai marcar no curto prazo o funcionamento das cidades. Esperemos que seja no curto e no longo prazo também. Não, no curto prazo vai mudar, mas depois vai ser estrutural. Eu acho que isto vai ser estrutural. Portanto, daqui a 10 anos vai ter uma cidade um bocadinho diferente, com as pessoas mais conectadas, melhor conectadas e a terem mais um território polinucleado onde se movimentam e não um espaço e não estarem no Porto, não é? Vão estar noutros sítios. Muito Até bem. é muito mais interessante. Muito bem. Professor Álvaro Costa, foi um gosto. Estamos aqui nas Agentes do Porto. Agradecer uma vez mais a colaboração e a ajuda da Diana em todo este processo, quer nas perguntas, quer também na articulação do professor, foi essencial. E dizer-vos a todos, os que nos estão a ouvir, continuem, porque é aqui que vamos discutir a cidade e pensar num futuro melhor. Obrigado a todos. Obrigado também, obrigado pelo convite.